Olá, o Pauta Especial está no ar. Hoje vamos falar sobre empreendedorismo. Você sabia que é possível abrir uma empresa individual pela internet? Também vamos falar sobre meio ambiente. O IMA lançou uma revista que reúne uma série de trabalhos técnicos sobre a biodiversidade de Alagoas. Um dos grandes vilões do empreendedorismo é a burocracia, mas isso é algo que vem mudando. Nos últimos anos, o Brasil tem simplificado o processo de abertura de empresas. É possível, inclusive, fazer isso pela internet, por meio do portal Facilita Alagoas. Quem explica melhor é o gerente da Rede Sim aqui no estado, Edmundo Lins Filho. Bom, é um avanço, né? É preciso acompanhar a tecnologia. É isso, com certeza. Bom, a gente está com um trabalho agora tanto para empresários individuais, que a gente tem desde outubro de 2015, quanto para sociedades limitadas e também empresa individual de responsabilidade limitada, que é o EIRELI. Né? Então, isso é disponível desde junho de 2016. A gente vem com esse trabalho justamente que é para desburocratizar toda a área de registro empresarial, né? Trazer uma seguridade para o empresário de registrar a sua empresa de qualquer lugar do mundo. Né? Então, se eu tiver o certificado digital, né, que é utilizado o SCPF, que pode ser tanto o A1 quanto o A3, né, que é um valor praticamente, pelo serviço que ele vai dispor, insignificante, né, e com isso ele pode, assim, fazer qualquer tipo de processo, tanto de abertura, alteração ou baixa de empresa, pelo portal Facilita Alagoas. É um plus, né? Um plus tecnológico, mas se for presencial, o tratamento é o mesmo, a agilidade é a mesma, né? Isso, exatamente. Né? Nós temos 31 pontos de atendimento, né, espalhadas pelo estado de Alagoas, né, tanto a junta comercial sede quanto as unidades do Jussal Express, né, que estão disponíveis em 30 municípios. Né, e também tem essa opção para a entrada online. Né? A vantagem da entrada online é justamente essa, né? Não precisar se deslocar até alguma unidade para protocolar o seu processo. Né? Então, também não precisa reconhecer firma da assinatura, né? Coisa que pode ser exigido na hora da análise do processo físico. Né? Então, as vantagens são muitas. Né? Evita deslocamento, né? Economiza tempo, né? E também economiza dinheiro. É preciso de uma orientação de um especialista, de um contador, de um contabilista, de alguém, de um administrador, ou é um processo simples? Na verdade é muito simples. Né? A gente sempre aconselha que tenha o auxílio de um contador, né? Tanto para registrar uma empresa, quanto para cuidar da contabilidade da mesma. Né? Então, sendo que ele tem um acesso muito fácil ao sistema, é um passo a passo que, se ele for seguindo normalmente, não tem erro. Né? Tem também os manuais disponíveis no próprio sistema Facilita. Tem um manual do usuário que ele pode verificar, né, para poder seguir com o processo. E tem também um suporte, né, que é capacitado para dar esse retorno, né, sobre o sistema, tirar dúvidas, né, resolver erros de sistema que podem vir a acontecer e assim por diante. O alagoano, o brasileiro, ele pode usar essa rede nacionalmente, mesmo que ele esteja em outra cidade, ele pode fazer isso e depois, se exigido a presença, ele comparecer? Sim, na verdade a gente nunca, a gente não parte desse pensamento de pedir que ele compareça ao órgão. Né? Então existe toda a forma de comunicação dentro do próprio sistema. Ele dá entrada no processo online, o analista vai verificar o seu processo, vai verificar se tem alguma irregularidade. Caso tenha, ele vai colocar o processo em exigência, o contribuinte já vai ter acesso à exigência através do próprio portal, pode corrigir e reprotocolar o seu processo através também do sistema Facilita. O que é a empresa individual, até mesmo para se alguém que está em casa tem uma atividade e está sozinho, ou tem uma pessoa ou outra que o ajuda, para ele se formalizar e ele ser incentivado a ter a sua empresa individual, como é que ele se reconhece nisso? Bom, o empresário individual, né, aquele empresário que não tem nenhum outro sócio. Né? Falando assim, ele é aquela pessoa que exerce a atividade sozinho. Né? Pode ter funcionários, né, mas ele, no caso, para o capital da empresa, ele é a única pessoa, que é o empresário individual. Né? Mas temos também sociedade limitada,
né, que é uma sociedade, né, pessoas se unem para realizar um contrato e assim abrir uma empresa. E temos também o Eireli, que é também, no caso, um único empresário, mas que ele arrecada mais de 100 salários... Arrecada não, desculpe. O capital social dele é equivalente a mais de 100 salários mínimos do ano vigente. Uhum. Tem algo a ver também, um faturamento mensal, anual, para ele ser considerado numa dessas três atividades, nessas três formas? Bom, aí no caso já parte para o porte empresarial, né, que ele pode ser um MEI, que é aquele pequeno empreendedor, que tem algumas limitações, né, para se tornar MEI. Tem um empresário individual, né, que pode ter o porte individual, limitada, e a Eireli, que pode ter o porte EPP e o porte ME, né, que é empresa de pequeno porte e microempresa. Né, no caso, a arrecadação da EPP é acima da microempresa. Então, se for verificar a ordem, seria o MEI, o ME e a EPP. Então, em casa pode ter algum eletricista, marceneiro, encanador, ele pode ter a sua empresa, né, a sua identidade empresarial e participar de concorrências, ter nota fiscal, e tudo isso facilita a vida dele, né? Com certeza, né? E os benefícios que existem hoje para esses profissionais autônomos, digamos assim, né, são praticamente um paraíso. Né, o que a gente disponibiliza hoje para esse pessoal, e principalmente para o MEI, né, as vantagens que o MEI possui, né, traz uma segurança e para que o pessoal possa se formalizar. Né, então, a gente não está mais com aquele trabalho de o Estado de um lado e os empresários de outro. Não, nós unimos isso, nós trazemos facilidades, nós trazemos benefícios, nós trazemos descontos também. Né, agora cabe o empresário a se registrar, se formalizar e aderir a esses benefícios. Qual é o custo para a formalização, por exemplo, da empresa individual? O individual, no caso, ele pagaria duas taxas, né, que é o DAR e o DAF. Né, esses preços podem ser consultados na tabela de preços presente no site da Junta Comercial. Né, sendo que, para um empresário individual, a taxa é de R$ 123. Né, se eu não me engano, está nessa faixa etária. O DAR, que é a taxa estadual. A taxa federal, ele já paga um valor de R$10, né, que vai para a Receita, para gerar o seu CNPJ. Como é que ele arrecada, por exemplo, o imposto? Como é que ele dá nota fiscal? Como é que isso funciona? Inclusive, tem gente pensando em já se organizar para a formalização e quer saber esse detalhe. Isso, no caso, essa questão do imposto é recolhido através da nota fiscal, né, quando ele emite a nota que vai a porcentagem para os órgãos competentes. E é preciso fazer um talão, ir na gráfica, essas coisas todas, não? Essa parte é mais para o que ele verifica com a prefeitura do seu município. Né, então, ele algumas evoluíram mais para online, outras ainda usam o talão. Exatamente. Nós disponibilizamos através do nosso sistema, o Facilita, a nota fiscal eletrônica para o MEI. Né? Então, a gente já disponibiliza isso para alguns municípios que desejam utilizar. Né? Outros municípios preferem ficar com o seu sistema próprio, que atinge tanto o MEI quanto microempresa e empresa de pequeno porte. Vocês têm dados aí de formalização de empresas individuais ou MEI nos últimos anos, diante dessa crise política? Bom, existiu essa crise, né, sendo que a gente vem trabalhando para lutar contra ela. Né, e isso vem tendo bastante sucesso. Né, a gente não teve uma queda drástica de baixas de empresa, né, sendo que é uma coisa que a gente vem trabalhando para facilitar mais ainda para que as empresas não tenham problemas com isso. Tem duas vertentes disso aí. A crise que fecha a empresa e a crise que abre negócios, por exemplo, principalmente pequenos negócios. Você sai da formalização de uma estatal, você trabalha no mercado de venda de automóveis e, de repente, você se vê em meio a uma crise e precisa de uma atividade e concorrer com os outros também. E o diferencial pode ser a formalização com nota fiscal para você participar de licitações. Né? Exato. Com a crise, né, muitas pessoas partem para arriscar. Né, precisa adquirir alguma renda e parte para arriscar com algum tipo de serviço. Né, então, com o pessoal que faz isso e se formaliza para conseguir emitir nota, contribuir e também receber os benefícios do governo, ele vai ter uma vantagem,
né, com aquela pessoa que não está formalizada. Né? Então a gente sempre aconselha o cliente da junta comercial a se formalizar. Né? Cria um CNPJ, se registra e assim ele vai poder aderir aos benefícios que existem. E não é só no Brasil, mas é uma das redes que mais cresce, né, no mundo, é a rede do pequeno, Exato. do empreendedor individual, da pequena empresa, Exato. porque pelas facilidades e a possibilidade de retorno imediato, né? Você abre o negócio e começa a funcionar, né? Isso, se a empresa for de baixo risco, ela já vai ter logo o alvará de funcionamento provisório, né, que é válido por 6 meses para que ele possa exercer suas atividades, enquanto a prefeitura alcança essa empresa para liberar o alvará anual, né, daquela empresa. Então, também a inscrição municipal muitas vezes sai no mesmo dia, né, então é uma coisa rápida. Né, então, se ele desejar dar entrada no seu processo online, ele vai seguir o seguinte passo a passo. Ele vai realizar uma consulta prévia no site do Facilita. Vai realizar essa consulta prévia. É uma pergunta para o município, né, e para a junta comercial. Ele faz a seguinte pergunta: município, eu posso me estabelecer nesse local com essas atividades? O município vai responder se sim ou se não, né, de acordo com o zoneamento municipal. E vai perguntar para a junta comercial se ele pode utilizar aquele nome, se já existe alguma empresa com aquele nome empresarial ou se está seguindo as normas legais para aderir àquele nome, né, firme denominação e assim por diante. Qual o perfil do empreendedor individual ou do pequeno empreendedor hoje, diante dos registros que vocês já fizeram? O perfil, como é? É um jovem, é um idoso, é a mulher, é o homem, enfim. Bom, está bem misturado, digamos assim, né? Sendo que uma coisa que vem aumentando são os jovens, né, que estão começando a querer uma renda, a querer a prestar um serviço, né, e inclusive de qualidade. Né? Tem até uns conselhos dos jovens empreendedores, né, que vem aí para dar uma força e um apoio a esse pessoal. Eu acho que empreender, a gente empreende desde cedo, mesmo que não tenha uma empresa, né? Do fundo de casa, em qualquer atividade, na venda de confecção, na venda de um produto de arte, de bijuteria, está todo mundo empreendendo. Exato. Porque a economia de subsistência está aí, é preciso formalizar, né? Então, finalizando a parte dessa formalização online, né, depois que ele realiza a consulta prévia, que é essa pergunta para o município e para a junta comercial, né, depois que os dois dão ok, deferem sua consulta prévia, ele vai seguir para o preenchimento do requerimento ou FCN, né, depende da natureza jurídica, se é individual, se é limitado ou se é IRELI. Né, então, ele vai realizar esse preenchimento e vai, depois disso, depois que ele transmitir a FCN / requerimento, ele vai optar pelo processo presencial, que é aquele que leva a documentação na junta, ou pelo processo eletrônico, né, que é aquele que ele protocola do conforto da sua casa. Então, ele selecionando o processo eletrônico, ele vai assinar digitalmente, utilizando o SCPF, que é para certificado digital A1 e A3, né, existem essas duas opções. Ele assinando, de casa mesmo, ele já vai enviar a documentação, já vai cair na esteira de análise da junta comercial. A junta comercial vai analisar o processo e vai dar o retorno para o empresário. Conversamos com Edmundo Lins Filho, gerente da Rede Sim de Alagoas. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. No próximo bloco a gente fala sobre a revista ambiental lançada pelo IMA. A publicação reúne muitos trabalhos sobre o meio ambiente em Alagoas. Até já.